Nesta terra de extremos, a morte é uma vizinha constante que não escolhe vítimas. O horizonte treme sob um calor que desafia a lógica, transformando o coração do Brasil em uma arena implacável. Aqui, o cerrado não perdoa os fracos. Do caminhar solitário do lobo-guará, à força bruta da onça-pintada, da resistência pré-histórica do tamanduá ao voo desesperado das araras. Todos compartilham o mesmo destino. Para estes ícones da savana, cada quilômetro sob o sol de 40 graus é uma aposta perigosa contra o tempo. Eles não procuram apenas comida. Eles buscam o milagre da água em um deserto de capim dourado que ameaça virar cinzas a qualquer momento. Prepare-se para testemunhar a jornada infinita daqueles que se recusam a morrer. Se eles falharem hoje, a savana será o seu túmulo. Bem-vindos ao teste final da natureza. Bem-vindos ao Cerrado Selvagem. No coração do Brasil, onde o solo racha sob o peso de um sol impiedoso, a vida não apenas sobrevive, ela resiste com uma tenacidade quase sobrenatural. O Cerrado, a savana mais antiga e biodiversa do planeta, é o palco de uma luta diária, onde cada gota de água e cada sombra valem mais do que o ouro. Para entender a alma deste bioma, precisamos olhar para os seus habitantes mais emblemáticos, começando pelo fantasma do cerrado, o lobo-guará. Com suas pernas desproporcionalmente longas e sua crina negra que se arrepia ao menor sinal de perigo, ele parece uma criatura saída de uma lenda. Mas não há nada de místico na sua luta atual. O lobo-guará é o jardineiro dessas terras. Diferente dos lobos de outras partes do mundo, ele é um andarilho solitário que percorre até 30 quilômetros em uma única noite. Suas pernas não servem para corridas de alta velocidade, mas sim para enxergar acima do capim alto, buscando por pequenos roedores ou pelo seu fruto favorito, a lobeira. Nesta época de seca extrema, o lobo enfrenta um desafio duplo: o calor que queima suas patas e a escassez de alimento que o obriga a se aproximar, muitas vezes de forma perigosa, das fazendas e estradas que cercam seu território. O som do seu latido uivo, profundo e rouco, ecoa pelas noites quentes como um lamento de resistência. Ele é um animal de hábitos crepusculares, esperando o sol se pôr para emergir das sombras das árvores retorcidas. No entanto, com as nascentes secando, ele é forçado a caminhar durante o dia, expondo-se à desidratação severa. Cada passo do lobo-guará é uma lição de paciência. Ele não caça em matilhas, ele depende exclusivamente de seus sentidos aguçados. Suas orelhas grandes funcionam como radares, detectando o movimento de um preá a metros de distância sob a vegetação seca. Mas quando a caça falha, ele recorre à sua dieta onívora, espalhando sementes por onde passa e garantindo que o cerrado continue a renascer, mesmo quando tudo parece estar morrendo ao seu redor. Enquanto o lobo domina as distâncias, outro gigante caminha com passos pesados e decididos, o tamanduá-bandeira. Se o cerrado tivesse um guardião pré-histórico, seria ele. Com sua cauda imponente que parece uma bandeira ao vento e seu focinho longo e curvado, o tamanduá é uma obra-prima da evolução voltada para um único propósito: encontrar o que está escondido sob a terra. Ele é praticamente cego, mas seu olfato é 40 vezes mais potente que o dos seres humanos. Ele consegue sentir o cheiro de um cupinzeiro a quilômetros de distância. No auge da seca, quando a terra está dura como pedra, o tamanduá usa suas garras frontais, verdadeiras foices de osso e queratina, para rasgar as estruturas de barro dos cupins e formigas. Ele não possui dentes, mas sua língua, que pode chegar a 60 centímetros de comprimento, é coberta por uma saliva pegajosa que captura milhares de insetos em questão de segundos. A vida do tamanduá-bandeira é uma corrida contra o metabolismo.
Ele precisa consumir até 30.000 insetos por dia para manter sua energia, mas o cerrado cobra um preço alto. O calor excessivo é o maior inimigo desse gigante. Como seu corpo tem uma temperatura interna baixa e ele não possui glândulas sudoríparas eficientes, ele corre o risco constante de superaquecimento. Durante as horas mais quentes, ele cava uma pequena depressão no solo e se cobre com sua cauda peluda, criando seu próprio microclima para evitar a morte por insolação. É um equilíbrio frágil entre a necessidade de comer e a necessidade de se proteger. Além disso, as queimadas que assolam o bioma são fatais para ele. Lento e com uma pelagem altamente inflamável, o tamanduá-bandeira é muitas vezes a primeira vítima do fogo que consome seu lar. Ver um tamanduá cruzando as vastidões de capim dourado é testemunhar um sobrevivente de eras passadas que ainda teima em caminhar por um mundo que se torna cada vez mais hostil às suas necessidades. Ele e o lobo-guará são as faces de um cerrado que sofre, mas que guarda em sua fauna a força de quem aprendeu a florescer no deserto. Se o lobo e o tamanduá são os andarilhos do capim seco, a sobrevivência no cerrado também depende do domínio sobre os raros refúgios de umidade, as matas de galeria. É ali onde as árvores crescem altas e as raízes bebem diretamente dos lençóis freáticos que encontramos a soberana absoluta das Américas, a onça-pintada. No cerrado, ela é uma caçadora de elite, adaptada a um terreno mais aberto do que as selvas densas da Amazônia. Suas manchas, conhecidas como rosetas, funcionam como uma camuflagem perfeita entre o jogo de luz e sombra das árvores retorcidas. Mas a seca severa mudou as regras do jogo para a rainha da savana. Com as presas naturais como os veados campeiros e os caititus se deslocando por quilômetros em busca de pasto, a onça precisa ampliar seu território de caça de forma drástica. Ela é a força bruta personificada. Sua mordida é proporcionalmente a mais poderosa entre todos os grandes felinos do mundo, capaz de perfurar o casco de um cágado ou o crânio de um jacaré com uma precisão cirúrgica. No entanto, no auge da estiagem, a onça-pintada enfrenta um inimigo que sua força não pode dobrar: a desidratação. Ela monitora as poucas lagoas que ainda restam como um sentinela silencioso. Para ela, a água não é apenas uma necessidade vital, é uma armadilha de caça. Ela espera pacientemente por horas, quase imóvel, até que um animal incauto se aproxime da margem lamacenta. Mas a escassez de água também a torna vulnerável. Sem a proteção da folhagem densa, que seca e cai, ela fica mais exposta aos olhos dos fazendeiros e caçadores. A onça do cerrado é um símbolo de resistência. Ela é menor que suas parentas do Pantanal, uma adaptação evolutiva para se mover com mais agilidade em um bioma de vegetação mais baixa e clima mais hostil. Ver o brilho de seus olhos de âmbar no meio da noite é entender que, enquanto houver uma onça caçando nas sombras, o cerrado ainda pulsa com uma energia indomável e perigosa. Ela é a guardiã do equilíbrio, controlando as populações de outros animais e garantindo que apenas os mais aptos sobrevivam para passar seus genes adiante. Enquanto a onça representa a predação, a anta representa a renovação. Conhecida como a jardineira das florestas, a anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul e uma peça fundamental na engrenagem do cerrado. Com sua tromba curta e móvel, que usa para colher frutos e brotos, ela parece um animal desajeitado, mas é uma nadadora exímia e uma sobrevivente nata. A anta tem uma relação sagrada com a água. Durante a seca, ela viaja distâncias colossais entre uma nascente e outra, criando trilhas permanentes na terra batida que servem de estradas para outros animais menores.
Seu papel ecológico é único. Ela consome uma enorme variedade de frutos e suas sementes passam pelo sistema digestivo intactas, sendo depositadas em locais distantes junto com um potente fertilizante natural. Sem a anta, muitas espécies de árvores do cerrado simplesmente deixariam de existir, pois dependem dela para se espalharem pelo território. Mas a vida para a jardineira não é fácil. A anta é um animal de pele sensível e sofre imensamente com a radiação solar direta. Durante o dia, ela busca o frescor da lama ou a sombra profunda das veredas de Buriti para evitar que sua pele rache. No auge da seca, as veredas, que são as veias de água do cerrado, começam a diminuir e a anta se vê encurralada em espaços cada vez menores. Ela é um animal tímido e pacífico, mas quando acuada, sua força bruta de quase 300 quilos e seu couro extremamente grosso a tornam um tanque de guerra biológico capaz de atravessar a vegetação mais espessa como se fosse papel. O grande drama da anta hoje é a fragmentação de seu habitat. As estradas cortam suas rotas ancestrais e os incêndios destroem os frutos de que ela tanto depende. Ver uma anta cruzando silenciosamente uma trilha ao amanhecer, com seus filhotes de pelagem listrada, é um lembrete da delicadeza e da força que compõem este bioma. Ela carrega nas costas a responsabilidade de plantar o futuro do cerrado, um passo pesado de cada vez, lutando contra o tempo e contra o avanço do fogo que ameaça apagar sua história milenar. Se os predadores e os gigantes terrestres ditam o ritmo da sobrevivência no solo, a alma vibrante do cerrado se revela quando olhamos para o alto e encontramos a arara canindé. Com sua plumagem de um azul profundo nas costas e um amarelo canário intenso no ventre, ela é a personificação das cores da bandeira brasileira cruzando o horizonte. No auge da seca, quando a vegetação perde o viço e o mundo parece mergulhado em tons de cinza e marrom, o voo das araras é um lembrete de que a vida ainda pulsa com vigor. Elas não são apenas aves bonitas, são engenheiras sociais e símbolos de fidelidade. As araras canindé formam casais que duram a vida inteira, voando sempre em pares, uma silhueta espelhada da outra contra o azul infinito do céu da savana. Para elas, a sobrevivência no cerrado depende da geografia sagrada das palmeiras de Buriti. Nessas árvores majestosas que crescem onde a água ainda resiste, elas encontram abrigo, alimento e o local perfeito para seus ninhos em ocos de troncos mortos. O grande desafio da arara durante a estiagem é a busca por alimento. Ela possui um bico extremamente forte, uma ferramenta evolutiva capaz de quebrar as cascas mais duras de frutos como o pequi, o buriti e o jatobá. Mas, com as queimadas recorrentes, muitas dessas árvores frutíferas são consumidas pelas chamas, forçando as araras a voarem distâncias cada vez maiores, expondo-se ao cansaço e a predadores aéreos como o gavião real. O som do seu grito rouco e potente atravessa quilômetros, servindo como um guia para outros membros do bando. Elas são barulhentas por uma razão. A comunicação é a chave para encontrar os raros recursos que ainda restam. Ver um bando de araras pousando em uma árvore seca ao pôr do sol é uma das imagens mais icônicas e poderosas do cerrado. É como se as cores que o sol retirou da terra tivessem subido para as penas dessas aves, mantendo viva a chama da biodiversidade, enquanto a chuva não vem para lavar a poeira do mundo. Enquanto as araras dominam o ar, nos campos abertos de gramíneas douradas, encontramos a sentinela mais elegante da savana, o veado campeiro. Com seus chifres ramificados nos machos e seus olhos grandes e expressivos, ele é a imagem da vigilância constante. O veado campeiro é um especialista em detectar o perigo antes mesmo que ele se aproxime. Suas orelhas funcionam como antenas parabólicas, captando o menor estalo de um galho seco ou o roçar de um predador na vegetação.
No cerrado, ele desempenha o papel fundamental de herbívoro pastador, mantendo o equilíbrio das gramíneas. Durante a seca, sua vida se torna uma jornada de resistência. Como o capim perde as proteínas e se torna fibroso e seco, o veado precisa ser seletivo, buscando brotos verdes que nascem após as primeiras queimadas controladas ou em áreas onde a umidade do solo ainda permite o crescimento vegetal. Ele é um animal de fuga rápida, capaz de saltos acrobáticos para despistar a onça-pintada ou o lobo-guará, usando sua agilidade como única arma de defesa. O veado campeiro também possui uma característica fascinante: o uso de glândulas odoríferas para marcar território e se comunicar com outros de sua espécie. Em um ambiente onde a visão pode ser prejudicada pela poeira ou pela névoa de calor, o cheiro se torna a linguagem da sobrevivência. No entanto, o avanço das pastagens artificiais e o contato com animais domésticos trazem doenças que ameaçam as populações selvagens, tornando o veado campeiro um dos animais mais vulneráveis do bioma. Ver um grupo desses veados correndo em câmera lenta pelo Campo Dourado, com a luz do entardecer destacando sua pelagem avermelhada, é como observar uma cena de um tempo onde a natureza ainda não tinha fronteiras. Eles são os herdeiros das vastidões, os corredores do vento que dependem da integridade desses campos abertos para continuar sua linhagem. Eles personificam a fragilidade e a beleza do cerrado, mostrando que mesmo os seres mais delicados possuem uma força interna capaz de enfrentar as condições mais extremas de um ecossistema que não perdoa a distração. Enquanto os grandes mamíferos dominam o chão, a vida no cerrado também se desenrola nas alturas, onde o tamanduá-mirim reina com uma agilidade surpreendente. Ao contrário de seu parente gigante, o bandeira, o tamanduá-mirim é um verdadeiro acrobata das árvores retorcidas. Com sua pelagem, que parece formar um colete preto sobre o corpo amarelado, ele é uma das criaturas mais simpáticas e curiosas da nossa savana. Mas não se deixe enganar pela aparência inofensiva. O mirim é um sobrevivente nato que encontrou nas alturas o seu refúgio contra os predadores terrestres. Sua cauda preensil funciona como uma quinta mão, permitindo que ele se segure firmemente nos galhos enquanto usa suas garras poderosas para abrir cupinzeiros e colmeias de abelhas nativas. No auge da seca, quando o solo está escaldante, o tamanduá-mirim passa a maior parte do tempo nas copas das árvores, onde o vento sopra um pouco mais fresco e os recursos alimentares estão mais protegidos do sol direto. O grande drama do tamanduá-mirim durante a estiagem é a busca por hidratação. Como ele se alimenta quase exclusivamente de insetos, ele extrai a maior parte de sua água da umidade das formigas e cupins que consome. No entanto, com a vegetação secando e as queimadas destruindo os troncos ocos onde ele vive, o mirim é forçado a descer ao solo com mais frequência, tornando-se um alvo fácil para a onça-pintada ou para os cães domésticos que cercam as áreas de preservação. Ver um tamanduá-mirim se defendendo é uma cena inesquecível. Ele se ergue sobre as patas traseiras, abre os braços como se fosse dar um abraço e exibe suas garras afiadas em uma postura de luta. É a imagem da resistência pura. Ele não foge, ele encara o perigo com a dignidade de quem conhece cada centímetro desse território hostil. Ele é o elo entre o solo e o céu. O pequeno guardião das árvores que garante que o equilíbrio das pragas seja mantido, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando sob o calor extremo do cerrado.
E se o tamanduá-mirim é o mestre das árvores, o carcará é o soberano incontestável da resiliência aérea. Conhecido por sua inteligência e versatilidade, o carcará não é apenas uma ave de rapina, ele é um estrategista do deserto brasileiro. Com seu bico adunco e sua face que muda de cor conforme o humor, ele observa tudo do alto dos postes de luz ou dos galhos mais altos das árvores mortas. O carcará é o primeiro a chegar após um incêndio, caminhando sobre as cinzas ainda quentes em busca de pequenos animais que não conseguiram escapar das chamas. Ele não tem medo do fogo. Ele o entende como uma oportunidade. No cerrado, o carcará desempenha o papel crucial de limpador. Sua dieta é uma das mais variadas da natureza. Ele caça serpentes, lagartos, pequenos mamíferos e não hesita em se alimentar de carniça, se isso significar mais um dia de sobrevivência. Ele é a ave que canta para a seca, um som estridente que corta o ar quente e avisa a todos que a vida, por mais dura que seja, ainda encontra uma forma de se perpetuar. O carcará é o símbolo máximo da adaptação. Enquanto outros animais sofrem com a presença humana, o carcará aprendeu a conviver conosco, aproveitando as estradas e as clareiras para caçar com mais facilidade. Ele é o vigia solitário, que vê a chuva chegando antes de todos, o mestre dos ventos térmicos que usa o calor do solo para subir quilômetros de altura sem bater as asas. Encerrar nossa jornada pelo cerrado com o carcará é entender que a sobrevivência aqui não é apenas uma questão de força, mas de astúcia e paciência. Este bioma, com suas cores vibrantes, seus cheiros fortes e seu calor sufocante, é um tesouro que precisa ser protegido. O lobo, o tamanduá, a onça, a anta, a arara, o veado e o carcará são as peças de um quebra-cabeça biológico único no mundo. Proteger o cerrado é garantir que essas histórias de luta e beleza continuem sendo escritas na poeira e no sol, para que as futuras gerações ainda possam ouvir o uivo do lobo e o grito da arara, ecoando pela imensidão da nossa savana selvagem, o verdadeiro coração do Brasil que teima em bater com força, apesar de todas as adversidades do tempo e dos homens.